Convido a todos e todas para abrirem o texto das Escrituras que se encontra no Salmo 19. Salmo 19 diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ó Deus, queremos te pedir que nos abençoe no momento da meditação da tua palavra. Pedimos que fales conosco, abra o nosso coração para compreender este salmo. Ajuda-me a ser fiel às Escrituras e ser objetivo em relação àquilo que o texto nos ensina. E pedimos que, por meio do teu Espírito, tu ilumines as nossas mentes e o nosso coração para recebermos esta meditação como palavra do Senhor, porque é em nome de Cristo que oramos. Amém. Nós vamos meditar sobre a revelação de Deus, sobre a glória da revelação divina, quanto nosso Deus é glorioso pela forma como Ele se revela a nós. Eu quero iniciar lembrando um filósofo chamado Immanuel Kant, filósofo alemão, séculos 18 e 19, meados do século 18, início do século 19. Ele é considerado um dos maiores filósofos da história, é muito reverenciado e tido por muitos como o principal filósofo da era moderna. Entre outras coisas, Kant, no seu livro Crítica da Razão Pura, ele desenvolveu um conceito que diz o seguinte: somente coisas verificáveis, somente aquelas que aparecem para nós fisicamente, aquilo que nós podemos perceber, é que pode ser estudado cientificamente. O que a ciência estuda? Coisas verificáveis, coisas perceptíveis, fenômenos físicos. Isso levou à conclusão de que não era possível estudar Deus, porque Deus pertence ao campo das coisas não verificáveis. Deus é espírito, Deus não é fenômeno físico. Então, em função desse conceito de Kant, muitos chegaram a esta conclusão que não é possível estudar Deus. Eu reconheço que estudar Deus na sua plenitude, na sua totalidade, na sua essência, em exaustão, é impossível. Por que estudar Deus na sua totalidade é impossível, na sua essência? Porque Deus, Ele está muito acima de nós. Deus, Ele é o Criador, nós somos as criaturas.
Deus é infinito, nós somos finitos. Deus existe por si mesmo, Deus sempre existiu, Deus é autoexistente. Quando Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, eu sou significa eu existo, sempre existi, e nós viemos à existência, percebe? Então, se alguém tentar estudar Deus na sua totalidade, ele não vai conseguir. Deus está acima de qualquer um de nós. Ele é o objeto de pesquisa que está acima do pesquisador, percebe? Por isso, quando alguém fala em teologia, a palavra teologia, composta de duas outras, né? Theos, Deus, logos, estudo. Então, uma interpretação literal dessa palavra significa que teologia é o estudo de Deus. Mas nós, quando estudamos teologia, jamais estudamos ou procuramos estudar Deus na sua essência, na sua totalidade. Quem tentou fazer isso se perdeu em divagações, suposições, elucubrações sem sentido acerca de Deus. Os teólogos da Idade Média, chamados escolásticos, eles se perderam nessas especulações, porque eles queriam estudar Deus na essência, na sua totalidade. Teologia não significa estudar Deus na sua essência, significa estudar a revelação de Deus. Isso é teologia. Vamos repetir? Teologia é estudar a revelação de Deus. Vamos lá? Teologia, vamos juntos? Teologia é estudar a revelação de Deus. Pois é. E a revelação de Deus, ela é palpável. Por quê? Porque Deus se revela na natureza. Deus se revela através de toda a criação. Deus se revela na sua lei. Quem estuda a lei de Deus precisa ter ferramentas para estudar a lei de Deus, conhecimentos linguísticos. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Muito dos estudos, dos ensinos acerca da Bíblia estão em inglês, em outras línguas. Precisa ter conhecimentos linguísticos, precisa ter conhecimento de hermenêutica, como interpretar bem, precisa saber analisar um texto. Deus, Ele se revela a nós. Estudar Deus é estudar a sua revelação. Aí nós entramos no campo das coisas verificáveis, campo dos fenômenos físicos que é passível de estudo. O apóstolo Paulo disse assim: porque os atributos de Deus, olha o que Paulo disse, os atributos de Deus, as suas qualidades, o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos, compreendidos, entendidos por meio das coisas que foram criadas. O que Paulo está dizendo? Que é possível conhecer Deus pela criação, pela natureza. Mas ele diz mais ainda, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: toda a Escritura foi inspirada por Deus. Toda Escritura, toda a lei do Senhor foi inspirada por Deus. O que ele está dizendo quando ele afirma que toda a Escritura foi inspirada por Deus? Que Deus, por meio do seu Espírito, Ele soprou na mente dos escritores, dos escritores bíblicos, sem violar as suas faculdades mentais, de modo que os escritores, eles mantiveram os seus pensamentos, as suas afeições, as suas volições, eles mantiveram tudo. Mas quando Deus soprou a mensagem na mente deles, cada um conforme o seu perfil, eles registraram a lei do Senhor, inspirados pelo Espírito do Senhor.
A lei de Deus, ela é palpável e nós podemos estudá-la. Então, como que nós estudamos Deus? Na sua essência, na sua totalidade? Jamais. Estamos abaixo dele. Mas estudamos através da sua revelação. E o Salmo 19, Davi escreve um poema maravilhoso, registrando nele a revelação divina. Nos primeiros 6 versículos ele fala da revelação divina na natureza. A partir do versículo 7 ele fala da revelação divina na lei de Deus, na Escritura. Davi era um sujeito realmente diferenciado, e quando ele escreve este poema, meditando na revelação de Deus na natureza e na lei, ele exalta o nome do Senhor, ele glorifica o nome do Senhor. E é exatamente o que nós vamos ver hoje nesta passagem. Davi revelando ou mostrando a glória divina na natureza, a glória divina revelada na natureza, a glória divina revelada na lei. E ele termina de uma maneira sensacional, mostrando a glória divina revelada no Redentor. Vamos para o texto bíblico. Veja o versículo 1. O texto diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus. O que são os céus? Na literatura judaica, na tradição judaica, algumas literaturas falavam de vários céus. Alguns judeus diziam que havia 7 céus. Um céu para o sol, as estrelas, os anjos. Aliás, um céu para o sol, a lua, as estrelas. Um céu para os anjos, um céu para o trono de Deus, e assim vai. Mas quando Davi fala de céus aqui, ele está falando de algo que é muito elevado. Ele não tem em mente essa ideia de 7 céus. Ele está falando que os céus, no plural, é a parte mais elevada do céu. É a atmosfera e os astros acima dessa atmosfera. E é a abóboda celeste. E Davi afirma: tudo isso, esse firmamento maravilhoso, anuncia a glória de Deus. Veja que os céus, eles não proclamam a glória da matéria. Há ateus materialistas que, ok, nós respeitamos o pensamento de cada um, mas ateus, normalmente, eles afirmam que Deus não existe, e o que existe é somente a matéria e a realidade física. Mas Davi não entende assim. Davi entende que os céus não é obra da matéria, não é para ser glorificada a matéria quando nós olhamos para o firmamento. O Davi entende que Deus é quem deve ser glorificado, o Deus sábio, inteligente, bom, que criou tudo que existe, organizou e sustenta tudo que existe. Olha que interessante que no verso 2, Davi ele personifica o dia e a noite, porque diz assim: um dia discursa outro dia. É como se o dia dissesse assim, ele está se pondo e outro dia está nascendo, e ele dissesse para o dia o que está se pondo, dissesse para o que está nascendo. Olha como Deus é glorioso. E uma noite revela conhecimento a outra noite. É como se a noite, aquela que está se dissipando, ela, como Deus é grande em conhecimento, uma noite dizendo para outra noite. Verso 3 diz assim: não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve nenhum som. Veja que Davi afirma que na natureza nós não percebemos algum tipo de comunicação verbal. Há um silêncio,
Mas como alguém disse, né, às vezes o silêncio ele é tão ensurdecedor. E é exatamente isso que acontece. A natureza, de uma maneira silenciosa, através desse silêncio ensurdecedor, ela revela a glória do nosso Senhor. E o verso 4 diz que essa voz silenciosa, né? Parece até uma contradição aqui, a coisa paradoxal. Essa voz, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras, até os confins do mundo. E aí, Davi dá um exemplo aqui de como que essa voz silenciosa se faz ouvir. Ele usa o exemplo do sol, o percurso do sol. Olha o que diz o final do verso 4 até o verso 6. O percurso do sol. Ele usa duas figuras aqui interessantes, do noivo e do herói. Diz assim, o final do versículo 4, aí pôs uma tenda para o sol, lá nos confins do mundo pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos. Ele compara o sol àquele noivo que sai de sua casa para encontrar-se com a sua amada. Depois ele diz assim, que se regozija como herói, o herói vitorioso na batalha, ele está voltando para a sua casa, regozijante pela grande vitória conquistada. Ele compara o sol a essas duas figuras, do herói, do noivo, e diz que nada refoge ao calor divino, de leste a oeste. Ele faz isso para dizer que nada escapa do conhecimento do nosso Deus. Que poesia maravilhosa! Davi, ele tinha um talento literário sensacional, criatividade, inteligência e tudo isso para a glória de Deus, nos mostrando que nós também devemos utilizar as nossas habilidades para a glória do Senhor. Mas depois de revelar ou de mostrar a glória de Deus na natureza, Davi vai mostrar a glória de Deus na sua lei. Olha o que diz o texto. Davi, ele apresenta vários sinônimos aqui para a lei do Senhor. Esses sinônimos são nuances, variações que apontam para o propósito da lei divina. Porque no verso 7 ele diz assim, a lei do Senhor é perfeita. Mas ainda no verso 7 ele diz assim, o testemunho do Senhor é um sinônimo da lei. A lei, ela regulamenta. O testemunho, ele demonstra como é para ser feito. Aí ele segue, os preceitos do Senhor é outro sinônimo. Os preceitos determinam aquilo que deve ser feito. O mandamento do Senhor, ele diz no verso 8, é puro. O mandamento ordena. O verso 9, os juízos do Senhor, os juízos são a base da nossa análise, para nós julgarmos todas as coisas. Veja, a lei de Deus, ela tem vários propósitos. Cada um dos sinônimos que Davi utiliza aqui aponta para esse propósito. Mas mais do que isso, Davi está fazendo uma análise bem detalhada da lei do Senhor. Veja as qualidades da lei que ele menciona. Verso 7, a lei do Senhor é perfeita. O que é algo perfeito? Existe um rapaz perfeito, uma mulher perfeita? Alguns dizem que há, né? Mas eu não acredito. Diz assim, a ideia de perfeição é que não precisa ser acrescentado nada, nem retirado nada também. Assim é a lei do Senhor, ela é perfeita. A lei do Senhor dá sabedoria, diz o verso 7. Ensina a agir certo na hora certa. A lei do Senhor, diz o verso 8, alegra o coração. Por que a lei de Deus alegra o coração? Às vezes a gente está triste, às vezes a gente está chateado, mas quando a gente
lê a palavra de Deus, aquilo traz esperança e alegria. Por quê? Porque Deus, Ele nos ajuda a ter o entendimento das coisas dEle. Às vezes a gente foca muito no nosso sofrimento, mas por vezes o nosso sofrimento, Deus usa para revelar-se a nós, de uma maneira diferente, sem o qual Ele não se revelaria, de outra maneira Ele não se revelaria. Então, quando a gente lê na palavra que o sofrimento faz parte da vida cristã, isso alegra o nosso coração, ilumina os nossos olhos, dá discernimento espiritual. Verso 8, verso 11, diz que a lei de Deus nos admoesta, nos corrige e nos educa no caminho da justiça. Guardá-la traz recompensas. Se as pessoas internalizassem esse fato, que guardar a lei de Deus traz muito benefício. As pessoas não encontram tempo para ler a Bíblia, e o texto diz que guardar a lei de Deus traz recompensa. Encontram tempo para tantas coisas, né? Mas não encontram tempo para meditar naquilo que traz benefício. A lei de Deus ilumina o nosso interior para reconhecer as nossas faltas. Diz lá o verso 12, a lei de Deus, ela nos livra da soberba. A soberba, meus amados e amadas, é o principal dos pecados. O pior mal que existe é a soberba. É difícil você lidar com pessoas soberbas, mas a lei de Deus revela a humildade, nos ajuda a ficar livre da soberba. Davi, ele mostra que quando ele reflete sobre os benefícios, as qualidades da lei de Deus, né, ele revela toda a sua afeição pela lei. Olha o que ele diz no verso 10. Os juízos de Deus, né, ele estava falando lá em cima sobre os juízos, ou a lei do Senhor, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Duas figuras interessantíssimas que Davi utiliza para revelar a sua afeição pela lei de Deus. Ele diz, olha, a lei para mim tem mais valor que o ouro depurado. O que é ouro depurado? Purificado. Nós sabemos que o ouro 100% purificado, ele não serve para fazer joia, porque o ouro 100%, metal 100% ouro, ele fica mole, né? Então precisa de impurezas. Normalmente as joias das pessoas são formada por ouro 18 quilates. O 24 quilates é o melhor, né? Mas aí não dá para manipular. Então, as joias são de ouro 18 quilates. Mas o que Davi está falando, olha, muito mais valiosa, ou mais valioso do que o ouro depurado, é a lei do Senhor. Muito mais valioso do que o mel e o destilar dos favos. Mel era algo muito importante na culinária daquela época. E continua sendo muito importante na culinária, principalmente do Oriente. Por quê? Porque o mel serve não somente para adoçar, mas também para equilibrar sabores, né? Salgados, ácidos. E Davi fala, muito mais precioso que o mel, muito mais precioso que o destilar dos favos. Conhece os favos das abelhas, né? Se você espremer os favos, aí sai aquele mel puro, né? Muito mais precioso do que o ouro depurado, muito mais precioso do que o mel, que o destilar dos favos, é a tua lei. Grande era a afeição de Davi pela lei de Deus. Por isso ele fala no verso 14, ele diz algo muito precioso. Olha o que ele fala: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Sabe o que Davi está pedindo aqui? Que as palavras que saem do coração, o meditar, o pensamento do coração esteja ligado
a lei de Deus, porque ele não quer ter somente uma conduta exterior elogiável. Ele quer que a sua vida seja transformada por Deus, que o relacionamento dele com Deus seja profundo e sincero. Por isso ele pede que as palavras da minha boca, dos meus lábios, e o meditar do meu coração, aquilo que há de mais profundo em mim, esteja ligado à lei do Senhor, para que eu tenha um coração sincero, convertido a Deus, transformado pela lei de Deus. Então veja, Davi, ele nos apresenta a glória divina, revelada onde? Na natureza, revelada na lei do Senhor. Mas ele termina com chave de ouro, porque ele fala da glória de Deus revelada na sua redenção. Veja o finalzinho do versículo 14, eu vou ler todo o versículo 14 novamente. Ele diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. E ele vai chamar Deus de 3 coisas aqui: Senhor, rocha minha e Redentor meu. A glória de Deus na redenção. 3 nomes que Davi aplica a Deus, que estão intimamente associados à redenção do Senhor. Primeiro termo que aparece aí é Senhor, e ele está, como que ele aparece na Bíblia? Em letra maiúscula. Essa palavra Senhor em letra maiúscula é uma referência ao Deus da aliança. O Deus que faz aliança com o seu povo, promete cuidar deste povo, um povo que se sujeita a Deus, né? A aliança de Deus, na aliança que Deus faz com o seu povo, ele promete ser misericordioso com este povo, até 1000 gerações. Moisés, há vários textos que falam da aliança de Deus com o seu povo, mas Moisés cita uma passagem que diz assim: o Senhor, Moisés falando ao povo, o Senhor é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Deus, Arthur, ele guarda a sua misericórdia, ele derrama a sua misericórdia até 1000 gerações sobre o seu povo. Sabe o que significa isso? Você não precisa contar quantos são 1000 gerações. Será que nós estamos ainda nessa geração em que Deus está derramando a sua misericórdia? Não há necessidade disso. É porque o número 10 na Bíblia, ele aponta tem um sentido de totalidade, de algo completo. 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1000. Quando Moisés usa essa expressão de que Deus guarda a sua aliança e a sua misericórdia até 1000 gerações, para derramar a sua misericórdia até 1000 gerações, significa que ele vai fazer isso até o fim, sobre aqueles que são do seu povo. Se 10 é totalidade, imagina 1000. Fará isso até o fim. E a expressão máxima da misericórdia divina é a vinda do nosso Redentor. Davi chama Deus de Deus da aliança, porque ele sabe que esse Deus vai guardar a aliança e vai enviar o Redentor. Davi chama Deus aqui de minha rocha. Minha rocha. A rocha ou a pedra é uma figura na Escritura que aponta para a fidelidade de Deus. A pedra, a rocha, aponta para a fidelidade de Deus. Por quê? Porque é engraçado, eu não sei se você já
teve essa experiência. Em relação a nós, parece que a pedra não muda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu me recordo que quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu fui na casa da minha avó. Quando eu cheguei lá ela tinha um quintal com flores, com árvores, frutos, né? E tinha um muro lá no fundo, né? E eu reparei que tinha uma pedra encostada no muro, uma pedra grande, mais ou menos assim, quase mais de meio metro de altura aquela pedra. Eu estava com meu pai e falei: pai, por que aquela pedra está lá? Aí ele falou: filho, quando eu tinha a sua idade, eu subia naquela pedra para ver o terreno atrás, para ver o que tinha atrás. Quando ele a pedra estava lá, exatamente. A gente não conseguia perceber diferença, na verdade, né? Devia ter alguma diferença, mas eu me recordo que quando a minha avó faleceu e eu fui com o meu pai na casa dela, eu entrei nos cômodos da casa e fui novamente no quintal. Quem eu encontro no quintal? A pedra. Eu subi na pedra, aí eu vi o que estava lá de trás. Meu pai já tinha visto, hoje o meu pai é morto. Depois que meu pai morreu, o imóvel foi vendido, mas eu não sei o que fizeram do imóvel, mas se deixaram o quintal do jeito que estava, a pedra continua ali, né? E Davi chama Deus de rocha, de pedra. Assim é Deus para o seu povo. Ele é rocha, ele é uma pedra que não muda, ele é fiel. E Paulo, usando essa imagem da pedra, lá no Novo Testamento, ele fala algo interessantíssimo, porque falando acerca do povo hebreu no deserto, ele diz assim, preste atenção: todos aqueles que estavam no deserto, comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual. Olha, os hebreus lá no deserto, na época de Moisés, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam, olha a expressão que ele usa, de uma pedra espiritual que os seguia. E aí ele interpreta: e a pedra era Cristo. Quando Davi fala da rocha, ele também está lembrando de que esta rocha, que Deus era fiel, Deus que prometeu o Redentor, ele vai cumprir. E Davi tinha essa expectativa, porque Deus é rocha, Deus é fiel nas suas promessas. E finalmente essa última expressão: Senhor, rocha minha e Redentor meu. Davi, lá no Antigo Testamento, ele aguardava a vinda do Redentor, porque no Salmo 130, verso 8, olha o que ele diz: ele, o Redentor, redimirá Israel de todas as suas iniquidades. Jó viveu 800 anos antes de Davi, aproximadamente. Olha o que Jó fala no seu livro. Ele fala do Redentor e fala dessa redenção de Deus. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Veja, Jó fala de que um dia o Redentor viria, ele confiava nisso e sabia que o Redentor se levantaria de sobre a terra, o Redentor venceria a morte, o Redentor ressuscitaria. Jacó, lá em Gênesis, ele diz assim: a tua redenção espero, ó Senhor. Quando Jesus chegou, encarnou, viveu neste mundo, ele entrou na sinagoga. Começou a ler uma passagem lá do profeta Isaías. Eu já vou ler essa passagem para vocês, está lá em Lucas capítulo 4. E depois que ele leu essa passagem, ele disse assim: hoje a Escritura se cumpriu. Olha a passagem que ele lê, lá de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, me capacitou
a evangelizar os pobres. Que pobres são esses? São aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus, aqueles que se humilham na presença de Deus. Ele me capacitou para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a mente cativa, as emoções perturbantes dentro de nós. Ele me enviou para libertar os cativos, me enviou para libertar os cativos do pecado, enviou-me para proclamar a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele leu isso, fechou o livro e disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que Jesus estava dizendo para aquele povo? Eu sou o Redentor que vocês esperavam. Meus irmãos, Davi, ele enxergou a realidade da vinda do Redentor 1000 anos antes de Jesus vir a este mundo, e glorificou a Deus por esta redenção. Deus, na sua palavra, quer nos mostrar exatamente isso. Deus, ele nos mostra como a sua redenção foi se tornando mais clara. Por isso que se fala que a revelação de Deus, ela é seminal. O que é isso? Vem do sêmen, da semente. Se eu perguntar para vocês, a semente da laranja é laranja? Se eu perguntar para vocês, aquela semente que é gerada no ventre da mulher, quando os meus pais tiveram um relacionamento físico e gerou no ventre da minha mãe uma semente, essa semente se desenvolveu, e eis que eu estou aqui, já tenho mais de 60 anos. Aquela semente, não era eu? Deus, ele vai se revelando desde o ponto de vista seminal, desde a semente. Quando houve a queda do homem em pecado, Deus disse: olha, da mulher virá o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Seminalmente, Jesus estava lá. Mas depois, o tempo vai passando, e Deus fala através de Abraão: olha, Abraão, de ti virá aquele que vai abençoar todas as famílias. De quem é esse que Jesus disse a Abraão? O Redentor, Jesus Cristo. Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou suscitar um profeta semelhante a você. De quem Deus estava falando para Moisés que era esse profeta? Jesus Cristo. Veja, olha, a revelação, ela vai ganhando força, de semente, a semente vai constituindo a árvore, quando Deus se revelou a Davi, disse assim: Davi, um dia o seu descendente vai reinar eternamente. De quem Deus estava falando para Davi? Do Redentor, Jesus Cristo. Então veja, a semente, ela vai ganhando corpo, ela vai se transformando árvore, e ela atinge a maturidade, a árvore madura, quando Jesus vem e diz: eu sou o Redentor. A escritura que acabais de ouvir, ela se cumpriu. Eu sou o Redentor. Davi enxergou isso, enxergou essa realidade, e ele glorifica a Deus pelo Redentor, glorifica a Deus pela redenção em Jesus Cristo. Então eu queria terminar dizendo que é possível sim estudar Deus. Kant estava errado em relação à possibilidade de estudar Deus, porque nós estudamos Deus pela sua revelação.
Então é possível conhecer Deus. A revelação, ela é física, é a lei. A revelação é a natureza. É possível conhecer Deus. O estudo de Deus é o estudo da sua revelação. Nunca mais esqueça isso. Às vezes as pessoas perguntam: o que é teologia? Não responda nunca mais: é o estudo de Deus. Não, é o estudo da revelação. O que é revelação mesmo? É o estudo da revelação de Deus. Estudar Deus é muito para nós, né? Deus está muito acima de nós. Nós estudamos somente aquilo que Ele revela para nós. Agora, chama a atenção a maneira como Davi valoriza a lei de Deus. Davi elogia tanto a lei de Deus, ele tem tanto prazer na lei de Deus. Tem um salmo que ele diz assim: como eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Eu gostaria que Deus agisse nas nossas vidas, para que nós amássemos a revelação escrita dele, a comunicação verbal, a lei dele, como Davi amava, né? E assim nós meditássemos na palavra dele e pudéssemos na palavra dele entender esse clímax da revelação, desde a semente que Deus anunciou a vinda de Jesus, foi passando pelos patriarcas, pelos profetas, pelos reis, até chegar à revelação dele, que é Jesus Cristo, e é por meio dele que Deus nos dá vida, nos dá perdão, vida eterna, perdão, comunhão com Ele, transforma as nossas vidas por meio da fé em Jesus Cristo. Deus, Ele é glorioso e se revela glorioso na Escritura, na sua lei, mas especialmente na sua redenção por meio do Redentor Jesus. Vamos levantar as nossas contribuições. Eu peço que a Miriam